minha mãe me levava para tudo quanto é lado, tudo quanto é médico, para ver se eu ficava livre desse problema, né? Mas eu tinha crises muito fortes, eu perdia a visão, eu desmaiava. Aí um dia minha mãe me levou no médico, deu um vidrinho branco para minha mãe assim, isso eu já estava com 12 anos. E ele falou para minha mãe me dar aqueles comprimidos à noite. Toda noite eu tinha que tomar aqueles comprimidos, que aqueles comprimidos ia fazer com que eu não tivesse crise mais de dor de cabeça. E nós nos mudamos. E nessas mudanças, encaixando tudo, minha mãe pegou aquele comprimidinho que ele me deu, falou, cara, guarda isso aqui, mas só pode tomar uma noite, filha. Quando chegamos em São Paulo, eu peguei aquele lá com muito cuidado, porque aquilo era o que parava a minha dor de cabeça, né? Como criança, né? 11 anos, 11 para 12 anos. Comecei com a crise muito ruim, muita crise. E eu já sentia vergonha de ter tanta crise de dor de cabeça, porque quando eu tinha crise de dor de cabeça, minha mãe ficava muito agitada, meu pai ficava muito nervoso. E eu peguei aqueles comprimidos tomei um comprimido e a dor de cabeça estava muito intensa e a dor de cabeça não passava. Eu tomei outro comprimido, a dor de cabeça não passava. E eu peguei o comprimido todo, tomei todos os comprimidos. E eu fui parar no hospital. E eu cheguei no hospital, o médico achou que eu estava tendo uma crise epilética, o médico falou que eu criando uma crise epilética, e me tacou um calmante. Quer dizer, eu estava toda cheia de remédio, o médico me tacou um calmante. Eu fiquei em coma 7 dias. Quando eu voltei para casa, o médico falou para minha mãe que a minha mãe falou, isso tudo foi por causa da enxaqueca, falou que eu, pela minha idade, eu não poderia ter tomado aqueles remédios, né? E os médicos erraram, não podiam ter me dado aqueles remédios, mas a minha dor de cabeça continuou. E foi passando o tempo, com dificuldade, eu passava mal na escola, minha mãe tinha que me buscar na escola, eu estava dentro do banheiro, daqui a pouco a enxaqueca vinha, eu ficava cega, os professores ligavam pra minha mãe ia buscar na escola, e isso me incomodava muito, eu me sentia incomodava, porque eu ficava com vergonha, pra ser sincera, eu sentia vergonha disso. Aos 18 anos eu me casei, e as dores de cabeça aumentaram. Tá, por que aumentaram? Felicidade, aquela empolgação de casado, muitos afazeres, né? Conciliar criação de filhos e essas coisas todas. Insônia, direto. Eu passava 2, 3 dias, 4 dias, às vezes dormia, eu não sabia que ia dormir, gente. É horrível você olhar para o lado, ver as pessoas dormindo, você andar dentro de casa, ver todo mundo dormindo e você acordada. Então eu tinha insônia, muita cafeína, muita enxaqueca. Então resolvi procurar mais uma vez um neurologista. Fui procurar um neurologista e ele falou pra mim que, bom, não tem cura. Ele ia passar pra mim um comprimido e esse comprimido eu ia tomar o resto da minha vida. Buscava minhas filhas no colégio, sempre, e levei no colégio meia dopada, meia alta, né, sentindo estranha. Mas quando eu cheguei em casa, que elas abriram a geladeira, o que tinha dentro da minha geladeira? Sabão em pó. Ou seja, eu estava confusa. Eu fiquei confusa. E eu fiquei com medo de ter pego aquele sabão em pó e feito a comida delas com sabão em pó. Eu fiquei pensando, o que mais eu posso ter colocado dentro da comida, além de sabão em pó? Não sabia se eu tinha feito a comida, entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei toda aquela comida, joguei tudo fora. E junto com as comidas, eu peguei todos os remédios, fui na privada, joguei fora e decidi que não mais tomaria remédio, porque eu não gostaria de levar minha vida dopada. Foi quando eu ouvi falar dos outros remédios naturais. E nesse período, quando a nutricionista falou pra mim assim, a gente vai fazer uma desintoxicação e que isso ia acabar, sinceramente, eu não acreditei. Porque tantos anos com enxaqueca que eu não acreditava que eu poderia ficar livre disso. Até porque os médicos já tinham falado pra mim, o neurologista falou pra mim, não tem cura, você não vai ficar boa, isso só vai tomando remédio. Eu não acreditava. Eu vim fazer no RD21 e a primeira experiência que eu tive foi horrível. Por quê? Como eu mesmo já avisei, dependente da cafeína. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha café. Então, naquele dia eu tive uma crise muito ruim, muito desagradável, porque estava todo mundo tão feliz e, de repente, eu fiquei trancada dentro de um quarto, botando gelo e vomitando, passando muito mal, cega, né? Até porque o neurologista falou pra mim que um dia essa vez vai arrebentar e você vai ficar cega. Então, quando eu tinha essas crises em que eu ficava cega, eu ficava pensando assim, meu Deus, será que é hoje que vai arrebentar e eu não vou ver mais? Desculpa aí. E quando eu vim pra cá, graças a Deus, foi muito ruim assim. No começo foi ruim, mas aí, hoje, eu estou
9 meses sem cafeína. Mudei minha vida alimentar. Não comia legume, verdura, nada disso. Hoje eu como tudo isso, não como mais carne, procuro levar uma vida saudável e, graças a Deus, não tenho mais enxaqueca. Gente, de coração, eu tenho muito a agradecer o RD21. Eu faço muita propaganda assim, eu conto. As pessoas falam, tô com crise, eu conto, falo pra um, falo pra outro. Vai lá, gente, vai lá, vocês vão conseguir. Eu tenho uma amiga agora que falou pra mim que ela é chocolatra. Eu falei, vai lá, você vai conseguir, entendeu? Eu tô sempre falando, porque foi bom pra mim. Tá sendo muito bom pra mim e eu gostaria que fosse bom pra muitas pessoas. Que tive a minha vida muito limitada, muita vergonha, eu sentia vergonha mesmo. As pessoas falam, não precisa sentir vergonha, mas eu sentia. Mas graças a Deus, hoje eu tô curada. Estou muito feliz. Obrigada aí, RD21.